Pai do Senhor, hoje então, deixa eu até acertar aqui, acertar um pouquinho. Pai do Senhor, hoje eu vou fazer a live de dia. Para quem que está chegando a primeira vez no canal, eu sou Elias Ramos, tudo com letra minúscula. Esse canal fala de Deus para você. Seja bem-vindo, você que não é cristão, você que é espírita ou de qualquer outra religião. Agora, todos que são cristãos, seja católico, ortodoxo, crente, essa live é para você também, tá? Deus não faz acepção de pessoa. Santo Deus e bendito Pai, te agradeço por esse dia, pelas famílias, pelo teu povo, pela tua misericórdia, pelo dia que temos dado, a noite que se foi e a outra noite que se aproxima. Vem curando as enfermidades de muitos, Senhor, conforme a tua vontade. Muitos podem estar em agonia, passando certo sofrimento, angústia. Peço que o Senhor visite, venha um bálsamo, dê fé aos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. É que eu te peço. Abençoe as crianças, repreenda esse espírito maligno que tem aí de fazer mal às crianças. Que as crianças são anjinhos teus, guarde e proteja, Senhor Deus. Em teu nome eu te peço. Muitas coisas acontecem por livre-árbitro que Deus deu. E Ele não nega a si próprio. Ele deu o livre-árbitro ao homem. Às vezes acontece alguma coisa de mal, mas por que Deus permitiu? Deus deu o livre-árbitro a cada um. E todo mundo que tem o seu livre-árbitro será julgado. Ou aqui nessa terra ou na outra. Se fez mal ao próximo com seu livre-árbitro, vai ter consequência. Por isso que devemos guardar a fé, a temperança. Bem, nós estamos estudando a carta dos Hebreus, já estudamos até o capítulo 6, agora vamos no capítulo 7. Dentro desse capítulo tem algumas coisas entre parênteses que eu vou pular. O que está entre parênteses não está no original. Não sei, muita gente pode não saber disso. Na Bíblia, o que estiver entre parênteses, às vezes até é uma ilustração para explicar. Deixa eu acertar aqui. Às vezes uma ilustração para explicar o texto e dar mais clareza. Nós lemos, às vezes, o que está em parênteses como fosse o versículo original, mas não é. Então eu vou pular isso. Quem já conhece a carta dos Hebreus vai achar que eu não falei algumas coisas, mas eu estou tirando o parênteses, que não está no original. Aqui nos fala de Melquisedeque, né? Jesus é semelhança de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça. Melquisedeque foi aquele que foi, depois da Abraão ter guerreado com os reis e vencido, e abençoou, era o sacerdote de Deus, era rei de Salém, rei de justiça, se entende como rei de justiça, e Salém hoje seria Jerusalém, né? O Jabuseu, né? E na época de Abraão era Jerusalém, Jabur, que não estava ainda, né, vamos dizer, não estava ainda as medidas das abominações dos cananeus, né? E os Jabuseus fez um acordo com Josué, ao qual depois Davi tomou a cidade. Mas vamos lá, isso foi depois, 700 anos depois. Capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Aí eu vou pular aqui o que está entre parênteses. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos.
Ora, o que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio tem mandamento de escolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora tenha este descendido de Abraão, quer dizer, os filhos de Levi é um dos filhos de Abraão, Levi era filho de Jacó, né? Jacó era neto de Abraão, né? Então Levi ainda estava no... Jacó nem tinha nascido, a verdade é essa. É Levi. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebeu o sacerdote têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha este descendido de Abraão. No entanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou que tinha as promessas, Abraão que tinha as promessas. Evidentemente, fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Então, Melquisedeque era superior a Abraão, mesmo sendo Abraão que era o pai da fé, o que tinha promessa. Esse Melquisedeque aqui era sacerdote do Deus Altíssimo, antes mesmo de ter sacerdote entre os hebreus. E ele não era hebreu, era jabuseu. Aqui são homens mortais, dos quais recebe dízimo, porém ali aquele de quem certifica que vive. Por assim dizer, também Levi, que recebeu o dízimo, pagou-os na presença de Abraão, na pessoa de Abraão, quer dizer, pagou na pessoa de Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, depois da matança dos reis. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, aí tem aqui um parente, vamos pular o parente. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Arão era o irmão de Moisés, lembra? 430 anos depois, saiu do Egito e foi levantado Arão como sacerdote, e os filhos deles. Pois quanto a ser mudo sacerdote, necessariamente é também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Judá, Jerusalém. A tribo de Judá ficou nas terras que hoje são Jerusalém. Entendeu? Onde Melquisedeque era rei. Isso ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por outro lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei é fraca e inútil quando veio a graça. Abraão foi dado a promessa a Abraão pela graça. Ainda não existia a lei. Muitos se apegam à lei. Tem muitos que estão aí ainda se pegando à lei. Tem igrejas aí que ainda testificam da lei. Mas a gente está embaixo da graça, e não da lei judaica. Vamos lá, 20. E visto que não sem prestar juramento. Aí vamos pular aqui que tem um parente. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, a graça, né? Ora, aqueles que são feitos sacerdotes no maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. Isso aqui é Jesus, tá? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os reis, mais alto do que os céus, perdão. Feitos mais altos do que os céus,
que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, está no plural, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas. Quanto a si mesmo se ofereceu. Jesus se ofereceu em sacrifício na cruz. Ninguém o matou. Ele que se deu a matar. E também tomou a vida de volta no terceiro dia, porque ele é Deus. Porque a lei constitui sumo sacerdote, homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui um filho perfeito para sempre. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, Jesus já determinou a salvação, o sacrifício único. Os outros sacrifícios de animais e a lei que veio como aio, 430 anos depois que saiu do Egito, a promessa que foi dada a Abraão, pela fé, pela graça, de sua descendência, como a areia do mar, como a estrela do céu, não é descendência carnal, sim espiritual. Porque depois veio a lei como aio para preparar a vinda da graça através de Jesus Cristo, o único autor e salvador da nossa fé, 1000 e poucos anos depois. E ele pegou nossos pecados, travou na cruz. Jesus que se deu, ele que se deu. Se ele não quisesse se dar, ninguém teria poder, força nenhuma para crucificar ele na cruz. Foi permitido. E ele também, ele deu a vida dele e a tomou de volta. Quando ressuscitou, a palavra fala que ele tinha poder para dar e poder para tomar de volta. Nós não temos poder para tomar de volta, né? A vida também não nos pertence. Nós não temos vida em si próprio. Deus que nos dá o sopro da vida no ventre da nossa mãe, nos forma nos ossos, os ossos no ventre da mãe, e dá a vida. Mas Jesus já existia antes. Nós começamos a existir no ventre da nossa mãe, a vida física, né? Mas Jesus já existia antes disso. Ele, desde a fundação do mundo, ele que foi a palavra que fez todas as coisas. Existe muita má interpretação. Realmente, Jesus, Deus, fez o mundo em 6 dias. Mas esses 6 dias não é 6 dias humanos, nem 6.000 anos. Porque se você vê a história da Terra, a Terra parece que tem 4,5 bilhões de anos. Esse céu que nós temos hoje sobre nossa cabeça não é o mesmo céu que tinha há 4 bilhões de anos atrás. A Pangeia existia um grande continente que surgiu das águas. E depois se dividiu. Teve vários animais que hoje não tem. Então, dá para se entender que teve outros céus, outra terra. E a última, Deus criou todas as coisas. E a última criação, que Gênesis fala, começa a falar céu, formação do céu e da terra, e depois passa a formação do homem. Então, a última criação, que o céu foi feito para se enrolar. O próprio Apocalipse fala que Deus vai enrolar como um pergaminho o céu e fazer tudo de novo. Isso é uma coisa constante. Será novo céu, nova terra, o mar não vai existir mais, as montanhas serão aplanadas. E as coisas que estão sobre a terra se farão em chamas, se derreterão. Tudo aí estão preocupados com a natureza vai se refazer, como já se refez várias vezes. Os próprios geólogos já falam isso. Já teve idade do gelo várias vezes na Terra. Isso não impede nada da palavra de Gênesis. Tem muita gente que tem a mente fechada para entender a palavra de Deus.
próprio Deus, na sua palavra, fala que os céus vai ser enrolado para permanecer aquilo que é para permanecer. Não é o céu, esse céu que a gente vê, essa terra, essa natureza, isso foi feito. A última grande coisa que foi feita foi quando cercou o homem e botou no paraíso. Botou no paraíso e fez Adão. E fez o céu e fez o homem e fez o homem. Estou falando isso porque alguma pessoa questionou a minha última live. Se vocês parar para ver que a ciência anda de conformidade com a palavra de Deus. Se a gente fechar Deus numa caixinha e aí querer que a criação da terra foi lá em Gênesis, foi para o homem. O novo céu, os leões, os ursos, as corças, os peixes, o mar e as coisas do mar, ali foi feito, dado tudo a autoridade ao homem para aqueles animais. Agora, negar que existiu o dinossauro, terciário e outros bichos grandes, pequenos que existiu, coisa seria doideira, seria mentir para si próprio. Isso existiu. Homem de Merdental, uma outra criação, existiu. Nós somos Homo sapiens. Então, Homo sapiens seria de Adão para cá. Jerusalém virá como um novo descida do céu, endereçado à terra, feito por criação, não desta criação. A própria palavra de Deus nos fala que a nova Jerusalém foi feita por mão não desta criação. Ou seja, se existe essa criação e existe mão de outra criação, então existe. Deus fez várias criações. A última criação foi o homem. E não muda nada que está escrito lá em Gênesis. É só abrir a mente, gente. Não muda nada. Não muda nada que Deus fez o céu e a terra, ao contrário. Aumenta a glória de Deus muitas vezes, infinitamente mais. A gente percebe que temos um Deus maior do que aquele Deus que fomos aprendidos lá na escolinha dominical, que Deus fez a terra foi feita em 6 dias. Foi feita em 6 dias. No 7º ele descansou da última criação dele. Porque Jesus foi o autor e consumador da nossa fé. Lá no paraíso, quando Adão estava no paraíso, quando pecou, ele já determinou que ele viria à terra, na forma de homem, e por um único sacrifício, ele sem pecado, porque é impossível Deus pecar contra ele mesmo. Ele veio puro, a virgem uma pura mulher, mas ele sem a concepção do homem, só para a plenitude do Espírito de Deus. Ele se formou uma carne, habitou entre nós o verbo de Deus. Quando fala o verbo de Deus, é a palavra de Deus, a palavra que fez todas as coisas. É o próprio Deus. Ninguém mata Deus. Deus simplesmente se entregou na cruz. E quando ele quis pegar sua vida de volta, a vida humana, ele pegou. Porque a vida dele é eterna. Nós se pegamos muito ao fato da nossa carne, do nosso pensamento, da nossa concepção. Se vocês verem a vida espiritual, o mundo espiritual em volta de vocês vão ter uma concepção bem maior e mais ampla. Que no mesmo meio que você está vivendo ou está andando, tem outros seres espirituais andando, te vigiando, fazendo. Você tem que interceder, tem anjos, tem demônios. Tem outros seres que não se consegue numerar nem falar, porque não dá para entender o que é. Gente, não ponha Deus dentro de uma caixinha, por causa que sua mente é fechada. Deus é maior do que tudo. Esse universo aí, olha aí, o que os cientistas estão descobrindo, galáxias e mais galáxias. Nossa galáxia já tem mais de 200 milhões de anos, anos-luz. Ano-luz um ano-luz é muita coisa, mais de 200 milhões de anos-luz é muita coisa. Nossa galáxia não é a maior. A Andrômeda, que está chegando perto da Via Láctea, é maior do que a Via Láctea.
E isso é inegável. Tem muita gente que nega que o homem foi à Lua. Mas foi. Porque é a mesma coisa que negar que a ciência não existe. A ciência existe, mas a ciência ela não desabona a existência de Deus. Ao contrário, ela simplesmente confirma. Você não pode botar Deus dentro de uma caixinha. Estou falando isso não para se justificar. É para a gente pensar. Para a gente ler. As profecias se cumprem, querendo você ou não. As coisas acontecem querendo você ou não. Quantas pessoas disseram que Jesus ia vir em tal dia e tal ano e não veio? Porque que entenderam mal as escrituras. Porque botaram Deus dentro de uma caixinha. Nós temos uma igreja aí, Rodrigo Silva, ele é um teólogo, filósofo muito grande. Eu sigo ele e tudo, mas tem algumas coisas que a adventista, uns séculos atrás, disse que Jesus ia vir tal dia, lá com a fundadora lá da adventista. E ela errou. Mas a igreja adventista não é uma igreja de Deus? É. Mas só não pode botar Deus dentro da caixinha. Deus é maior. Os judeus estavam esperando o Cristo, Jesus, mas estavam esperando de outro jeito. Eles botaram Deus dentro da caixinha. As profecias apontavam que seria de um jeito, de outra coisa, mas eles queriam de outro jeito. Eles queriam um rei, conforme a concepção deles. Um rei com espada. Esse rei vai vir no final do tempo. Mas Jesus veio para tirar o pecado, para preparar o povo, salvar o povo do seu pecado. Porque a maior opressão não é o homem contra outro homem, é o pecado que tem dentro do homem. O seu próprio pecado, a sua própria corruptência. E se o homem não venceu os seus próprios desejos, sua própria corruptência, ele vai estar debaixo do cativeiro, do pecado. E Jesus veio libertar o homem desse pecado, dos desejos infames, dos desejos homossexuais, do desejo sodomita, do desejo de prostituição, do desejo de adultério, do homicídio, do latrocínio, do falar mal um do outro, das maldições. E crer em Deus. Preparar o povo para aquele grande dia, o dia do julgamento. A carta dos Hebreus nos mostra o Senhor, Salvador e Rei. Nos dá fé. Hebreus 11, quando chegar em Hebreus 11, a gente vai ter a natureza da fé. O exemplo extraído do Antigo Testamento, os mártires, os que venceram reinos. A gente vai chegar lá, pela sua fé. Fé em Jesus, fé em Deus. Homens que não botaram Deus dentro de uma caixinha. Compreenderam Deus melhor do que os seus contemporâneos. Deus quer que a gente contemple Ele e compreenda Ele. Ele se revela a todo instante a nós, dentro da sua palavra, dentro da sua escritura. Nós não somos judeus, somos gentios. Vivemos pela graça. A lei foi abolida. A lei veio como aio. Até certo tempo ela serviu. Ela veio porque o homem estava lidado muito com suas prostituições. Ela veio para corrigir. Até chegar o momento da graça, através de Jesus Cristo. A lei é ruim? Não. A lei é boa. Mas a lei, se usar pelo espírito da fé, ela transforma. Quando você anda pelo espírito, fé em fé, você cumpre a lei toda ela.
Ora, se você não andar pelo Espírito da fé, Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, você vai cair em vários pontos da lei. A lei tem mais de 10.000 cláusulas da lei judaica. E na lei fala, se você não cumprir uma das cláusulas, você cai em todas elas. Você já está condenado. Então você tem que cumprir todas elas, não. Todas elas. E tem muita gente vivendo pela lei. A gente vive pela graça. Pelo Espírito de graça. Fica na paz. Deus os abençoe nessa tarde. E não esquece de dar o like, compartilhar e também assinar o canal. O WhatsApp está me travando. Eu antes mandava compartilhar para todo mundo o WhatsApp para o pessoal não só saber, mas poder entrar no canal, né? Aí agora eles estão travando eu. Eu bato nos 5 compartilhamentos do YouTube, eles travam e não mandam o resto. Aí eu tenho que esperar quase 3 horas para poder eles liberar de novo, para eu mandar mais 5. Então vocês que já têm assinatura do canal, procura aí. Porque o YouTube também ele não vai te indicar, mesmo que você assinando o canal, porque tem poucos assinantes. Só depois de 50 ou 100 assinantes do canal que ele começa a indicar. Entendeu? Então vocês que estão interessados em estudar comigo a palavra de Deus, procura aí. Procura aí. Elias Ramos, tudo minúsculo. Vai ver meu rosto. Não é muito bonito, mas estamos aí. Fique com Deus. Deus abençoe a todos nessa tarde. Em nome de Senhor Jesus Cristo.